agora sim, vamos lá, vamos treinar com questões de concursos. Vou começar pelo Instituto AOCP. Aqui, a banca diz o seguinte: tendo em vista as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta uma explicação incorreta para o uso do acento na palavra em destaque. Letra A. Os indivíduos, aí a banca pergunta se o termo destacado é acentuado por apresentar o I tônico em hiato. Resposta. Letra A. Ela é que está incorreta. Por quê? Porque é só você separar as sílabas, ó. Indivíduos. Temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Justificativa incorreta, portanto. As outras estavam corretas. Ó, na letra B, incrível. O termo em destaque recebe o acento por corresponder a uma paroxítona terminada em L? Certa. Aliás, lembra que eu comentei lá na teoria? Tanto faz a banca dizer que é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS, como dizer que é uma paroxítona terminada em L. As duas opções, se ela explicasse dessas duas formas, aí estariam corretas, tá bom? Então, tá certo. C, será, recebe acento por se tratar de uma oxítona terminada em A, correto. E, será que tem bagagem suficiente para criticar? O verbo ter, nesse contexto, recebe acento para que haja concordância com o seu sujeito. Interessante aí a letra D, porque em vez de a banca dizer que é um acento diferencial, ela disse isso de outra forma, com outras palavras. Ela disse concordância com o seu sujeito, ou seja, em outras palavras, ela está subentendendo que há um sujeito aí no plural. Porque se ela diz concordância com o seu sujeito, então ela está querendo dizer o sujeito no plural fez com que esse verbo tivesse acento, que é o acento diferencial. Então não há problema nenhum, porque ela falou concordância com o seu sujeito, e nós sabemos que o acento diferencial do plural, ele ocorre por um sujeito no plural. Então faz sentido a explicação da letra D. Próxima questão. Aqui, em qual das alternativas a seguir, todas as palavras são acentuadas graficamente, considerando a mesma regra? Letra A. A letra A, não. Por que não? Porque dá é diferente. É um monossílabo tônico terminado em A. Ó, você, tudo bem. Também, ó. Também e você são a mesma regra. Oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Mas dá, sobrou. Então não é a letra A. Letra B, últimos. Cólicas, pânico. Sim, são todas proparoxítonas. Resposta à letra B. A letra C, dúvida, tem a mesma justificativa de cólicas. Porém, ó, as duas são proparoxítonas. Porém, difícil. Sobrou, né? Sobrou, porque é paroxítona terminada em L. Paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. E na letra D, só e dá tem a mesma justificativa. Mas tem é outra justificativa, né? Só e dá são acentuados por serem monossílabos tônicos. Terminados. Lembra a regra dos monossílabos tônicos? Mas tem aí, interessante que tem também é monossílabo, né? Mas não é pela regra dos monossílabos que o vocábulo tem acentuado, e sim por ser acento diferencial. Legal a questão do Instituto OCP. Próxima questão. Aqui, assinale a alternativa em que as duas palavras sejam acentuadas a partir da mesma regra. Letra A, não. A letra A não, porque A é monossílabo tônico, terminado em A, e tem é o acento diferencial. Não é a mesma justificativa. B, vitória. Paroxítona em ditongo. Família. Paroxítona em ditongo. Sim, mesma justificativa. Resposta à letra B. Na letra C, próximos é proparoxítona, incontroláveis é paroxítona terminada em ditongo. E na letra D, são regras distintas. Obrigatória,
é paroxítona terminada em ditongo e usá-las é diferente. Por quê? É oxítona terminada em A. Ó, lembra aquilo que eu te ensinei lá na teoria? Aqui nós temos 2 vocábulos, usar e lá. Isso aqui não é uma única palavra, não. Não falei que isso sempre cai? E aí usar tem acento porque é oxítona terminada em A. Então são regras distintas. Todas tinham regras distintas. A letra B é a mesma justificativa para as 2 palavras. E aí, na letra B, tanto faz você dizer que elas são paroxítonas terminadas em ditongo, como dizer que são proparoxítonas, porque esse é o caso das proparoxítonas eventuais. Mas aí você justifica da maneira mais comum. Basta dizer que são paroxítonas terminadas em ditongo, tá bom? Bora mais. Próxima questão. Aqui, a banca diz o seguinte: considerando as regras de acentuação da língua portuguesa, analise os excertos que seguem e assinale a alternativa que apresenta em destaque palavras acentuadas pela mesma razão. Acentuadas pela mesma razão. Vamos ver? Na letra A, década e gerenciáveis tem a mesma justificativa? Não. Década é proparoxítona. Gerenciáveis é paroxítona terminada em ditongo. Não é a letra A. Na letra B, emergência, incêndios. São paroxítonas terminadas em ditongo. Ora, a banca queria a mesma razão, achamos. Resposta, letra B. A letra C são regras distintas. Conteúdos é o U, segunda vogal do hiato. Lembra? Segunda vogal do hiato, tônico. Já mídia é paroxítona terminada em ditongo. São regras diferentes. E na letra D, científica é proparoxítona, mas úteis é paroxítona terminada em ditongo. São regras diferentes. A banca queria a mesma justificativa e já marcamos a letra B. Próxima questão, ainda da OCP. Aqui, a banca diz o seguinte: ela traz um trecho e traz a palavra catástrofe e diz: assinale a alternativa cuja palavra negritada não é acentuada pela mesma regra. Então, todas são acentuadas pela mesma regra. Eu quero aquela que não seja. Bom, catástrofe, você já viu, é uma proparoxítona. Todas serão proparoxítonas, uma não será. Ó, essa questão ela é ótima, eu escolhi aí, trouxe justamente para te mostrar aquilo que eu comentei na teoria. Presta atenção. Todas eram na letra A, proparoxítona. Na letra B, proparoxítona, indígenas. Na letra C, proparoxítona, climático. Resposta letra D. Por quê? Porque a OCP resolveu seguir aquele caminho de dizer que ela prefere a justificativa de paroxítona terminada em ditongo. Ou seja, ela está mostrando que entre uma justificativa e outra, deve-se ficar com a justificativa de que esse último vocábulo, sobrevivência, ó, vou colocar aqui, ó, sobrevivência. Você viu comigo que a maior parte das bancas diz que é paroxítona terminada de tom. Você viu que há bancas que chamam também de proparoxítona, são as proparoxítonas eventuais, lembra? Pois é, mas foi o que eu disse. A maioria das bancas prefere a primeira justificativa. Adriana, que bancas? Você vai sentir isso pela sua banca. Hoje eu posso falar para você, eu digo hoje porque isso muda com o tempo, né? Então, hoje eu digo para você que as bancas que gostam de dizer que essas palavras terminadas, com paroxítonas terminadas em ditongo, são também consideradas proparoxítonas, são CESP e Fundação Carlos Chagas, Sebrasp e FCC.
São elas que gostam de falar das proparoxítonas eventuais. As outras bancas seguem o feijão com arroz. Dizem o seguinte: paroxítonas em ditongo. Pronto, não precisa falar em proparoxítona eventual. Então, isso vai muito de banca para banca. E, nesse caso, a OCP bateu o pé e disse, não vou chamar de proparoxítona. A banca deixou claro que ela considera como preferencial a justificativa de paroxítona terminada em ditongo. Ótima questão para você entender isso aí. No próximo bloco, eu vou te mostrar outra banca. No próximo bloco, e é isso. De banca em banca, você vai aprendendo tudo o que você tem que aprender sobre acentuação gráfica. Roda a vinheta e vamos lá. Agora vamos de VUNESP. Aqui, a banca faz o seguinte. Ela traz dois vocábulos, póstuma e contemporânea. E ela vem na mesma pegada da OCP. Ela considera póstuma proparoxítona e contemporânea que, ainda que seja uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ainda que possa... Lá no acordo ortográfico, você viu, paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser considerada proparoxítona, você viu. Mas ainda assim, a VUNESP segue aquilo que a OCP colocou lá na questão anterior. Ou seja, são regras distintas. No primeiro caso, proparoxítona. No segundo caso, paroxítona em ditongo. Resposta, letra C. Tecnológicas, proparoxítona, experiência, paroxítona em ditongo. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a VUNESP não considerou contemporânea proparoxítona. Pelo menos não quis tocar nesse assunto. Então, ela está querendo dizer o seguinte, a regra preferencial é de chamar essa palavra de paroxítona em ditongo. Na letra A, legião, não poderia ser porque é oxítona. Proféticos, proparoxítona. São regras distintas. Eu queria proparoxítona e paroxítona em ditongo. Na letra B, angústia, paroxítona em ditongo. Alguém, oxítona. Regras distintas. A letra D, oxítona também. E paroxítona em ditongo, paciência. E a letra E, páginas, proparoxítona. E está, oxítona. Próxima questão. Aqui, a VUNESP diz o seguinte: assinale a alternativa em que a acentuação e a grafia das palavras estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui nós vamos não só julgar cada alternativa aí como correta quanto à acentuação, mas também quanto à grafia, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Pela fronteira, tem entrado no país muitos refugiados. Muitos refugiados... Não é sujeito no plural? Então, já vi aqui um erro. Acento circunflexo faltou, o acento diferencial. Depois, imprescindível, está grafado incorretamente. Imprescindível, é com SC. Tá bom? Então, 2 erros na letra A. Na letra B, mais um erro aqui, de grafia, hombridade, é com H. E... omitiram dos sócios não é recorde. A pronúncia correta não é essa. É recorde. Então, é uma paroxítona, recorde. Então, olha, não se deve falar recorde. Aliás, as pessoas falam recorde por causa do inglês, né? Record, né? Mas não, português é recorde. E é por isso que não vem com acento. Recorde não tem acento porque é paroxítona terminada em E. E você viu lá, né? São acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em INS. Então, tá errado esse acento aí. 2 erros na letra B. Na letra C, a exceção não é com 2 S's, é com C cedilha. Deixa eu melhorar isso aqui.
À exceção dos quibes, os salgados servidos na cerimônia de inauguração estavam saborosos. O resto está tudo bem, mas aí já vimos um erro na letra C. Na letra D, a atendente da companhia aérea fez uma rubrica, pronúncia correta não é rúbrica, é rubrica, e por ser uma paroxítona terminada em A, não é acentuada. Uma rubrica na passagem para retificar o horário do voo. Ó, que beleza, esse primeiro acento aí, circunflexo do ou, foi abolido. Então, é sem acento, voo mesmo. Então, fica a dica, ó. Vou, abençoo. Esses acentos, perdoo. O primeiro o do hiato ou, antes ele tinha acento, agora sem acento. Então, todos sem acento. Tá correto, tá lindo. Então, na letra D só havia mesmo o erro de rubrica. Resposta, letra E, que está correta. Atenção à pronúncia correta da palavra mister. Mister, ó, sublinho para você saber qual é a sílaba tônica. É essa, é a última. Ela é uma oxítona. Ou seja, não é correto dizer mister, né? Do inglês, se fosse inglês seria mister, mas é mister. E é exatamente por ser mister, oxítona, terminada em R, não é acentuada. Que você viu lá nas regras gerais, que são acentuadas apenas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Então, essa aí não é acentuada. Tudo bem? Beleza, a resposta foi letra E. Próxima questão. Aqui, assinale a alternativa em que os termos estão acentuados, correta e respectivamente, a exemplo das palavras do texto. Então, a banca pegou 3 palavras do texto e aí ela quer as mesmas justificativas. Dúvida, proparoxítona. Abundância. Aí você já viu o pensamento da VUNESP, é o pensamento da maioria. Não vai considerar aqui proparoxítona, vai considerar paroxítona em ditongo. E também oxítona. Então, eu tenho uma proparoxítona, uma paroxítona em ditongo e uma oxítona. Pronto, você vai ter que achar vocábulos que tenham a mesma justificativa e que estejam corretamente acentuados. Resposta, letra D. Álibi, proparoxítona, essência, paroxítona em ditongo e a quem, oxítona terminada em AM. Vou aproveitar aqui e comentar as demais. Olha aqui, exíguo, por que que leva acento? Tá certo o acento de exíguo? Sim, é paroxítona, né? Paroxítona terminada em ditongo. Hemácia também tá certo, porque paroxítona terminada em ditongo. Agora, cuidado, outrem não é outrem, a pronúncia correta não é essa, é outrem. Então, ó, a pronúncia é outrem. Ela é uma paroxítona. Se ela é uma paroxítona terminada em EM, por isso não deve ser acentuada. Lembra, você estudou, são acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Essa aí é terminada em EM, não é acentuada. Então, tá errado esse acento aqui. Na letra B, trôpego, tá ótimo. Proparoxítona, tá correta. Só, ó, até aqui começou bem, porque era a proparoxítona que eu queria na primeira palavra. Mas essa aqui está errada. Anúncia não é anuncia, né? Tudo bem, se fosse anúncio, tudo bem, mas não é anúncio, é anuncia. Então, anuncia do verbo anunciar, ó, anuncia, é uma paroxítona. Anuncia, pronuncie comigo, ó, anuncia, é uma paroxítona, terminada em A. Acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Então, essa aí não recebe acento. E provém é oxítona terminada em AM. Por isso, recebe acento. Então, olha, a letra B, ela estava tudo bem ali na primeira ocorrência, que era proparoxítona, e na última ocorrência, que era oxítona terminada em AM. A letra A só estava igual ali
as frases do enunciado, as palavras do enunciado, na segunda palavra. Eu estou marcando aqui aquelas que... Lembra que você tinha que achar palavras que estivessem acentuadas corretamente e pela mesma razão. Ó, a letra C tá com erro. Já vi erro aí. Não é rúbrica, é rubrica. Paroxítona. Latência. A latência estava tudo bem, ó. É igual a abundância lá do enunciado. Tudo bem? Agora, não é pagem. A pronúncia correta não é essa. A pronúncia correta é pagem. Pagem é paroxítona terminada em EM, por isso não tem acento. Então, é sem acento aí, outro erro na letra C. Na letra D, álibi, essência e aquém estão corretas e pelo mesmo motivo. Já marcamos. E a letra E não é recorde, é recorde, paroxítona. Já vimos um erro, então, na letra E. Ora, incônscio estava beleza, ó. Incônscio, paroxítona em ditongo. Estava ok. Amém também. Era a mesma regra de também. Então, o problema na letra E vinha aí na palavra recorde. Legal aí você perceber que esse enunciado da VUNESP é bem diferenciado. Então, a banca queria duas coisas, você viu? Ela queria alternativas que estivessem todas com palavras corretas, corretamente acentuadas, não poderia ter erro, e teriam que ter a mesma justificativa das palavras do enunciado. Questão ótima. No próximo bloco, o que a gente vai fazer? Trazer aí novas bancas para você. Já volto então com mais. Até já!